Pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui Léo Torres para falar mais um vídeo sobre o básico bem feito da arquitetura da mudança. Não por acaso, hoje é sábado à noite e o assunto de hoje na verdade são dois assuntos, né, que se misturam, que são as pessoas com as quais você convive e o relacionamento que você tem com elas. Por que são dois assuntos, mas eles estão intimamente ligados? Porque a gente conhece um monte de gente, a gente se relaciona com um monte de gente, sejam familiares, né, seja na nossa vida amorosa, seja na nossa vida profissional, sejam com as nossas amizades, né? Então, diga-me com quem andas que te direi quem és, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, porque quem são as pessoas que estão ao seu redor? Essas pessoas, elas te puxam para cima, elas te motivam, elas te incentivam a ir atrás dos seus objetivos, elas te estimulam a ser você mesmo. Ao mesmo tempo, você quando está perto dessas pessoas, você se encolhe, você quando quer dizer sim, você diz não, quando quer dizer não, diz sim. Como é a relação com essas pessoas? Porque é tão importante quanto as pessoas com as quais você se relaciona é a maneira pela qual você se relaciona com elas. É como é o seu relacionamento com elas. Então, a minha atenção aqui, ou seja, o que eu quero chamar a atenção aqui é como você se relaciona com as pessoas. Porque às vezes a gente fala, porque minha mãe é assim, porque meu pai é assado, porque a minha mulher é isso, porque o meu marido é aquilo. Tá bom, mas como é que é essa relação? Né? Você se impõe, você diz exatamente o que você quer dizer, sabe? Você faz exatamente o que você quer fazer, você diz não de fato, olha, não quero isso. Você busca uma comunicação eficaz com essas pessoas, sabe? Vou dar um exemplo, como eu falei em alguns vídeos atrás aí. Eu parei de beber, tem mais de um ano. Então eu não estou indo mais para ambientes que tem pessoas que bebem, né, uma quantidade maior. Eu convivo, eu tenho familiares, eles bebem, mas de maneira geral eu não estou mais convivendo com pessoas que bebem muito, né? E eu também não virei o chato. Então eu aprendi a me relacionar com essas pessoas de uma forma diferente. Eu afastei algumas pessoas que bebem muito, que bebem toda hora, e as pessoas com as quais eu continuo me relacionando, eu mudei a maneira de me relacionar, porque, por exemplo, eu passei a dizer não. Não quero beber. Por quê? Porque eu não bebo mais. E no começo elas ficaram brincando, me sacaneando, mas depois elas viram que era sério e tá tudo bem. Elas continuam lá, eu estou me relacionando com elas de uma maneira diferente. É um exemplo bobo de uma coisa que eu fiz para mim muito importante, mas que teve um impacto na minha relação com essas pessoas, né? Sejam familiares ou amizades ou até de trabalho. Então, por exemplo, você tem lá o seu chefe, né? Para quem é funcionário ou tem algum tipo de relação de hierarquia, né? Como é que é a sua relação com o seu superior hierárquico? Você se encolhe, tudo que ele fala você baixa a cabeça, você quer dizer um monte de coisa que você não diz. E aí aqui não tem nada a ver com você rebater, com você ser grosso, com você ser mal educado. Tem com você dizer para essa pessoa o que você quer dizer e não ficar se encolhendo, sabe? Porque o seu chefe, a gente sempre vai ter o chefe. Para quem é autônomo, né? No caso, quem presta serviço ou quem vende um produto, o chefe é o cliente. Então a gente precisa também se relacionar com ele de uma maneira saudável. Então vou dar outro exemplo, com mãe, né? Mãe, a gente, às vezes, tudo que ela fala, a gente baixa a cabeça, mas às vezes a gente quer falar um monte de coisa para ela. Então a nossa mãe vai continuar lá. Só que o que a gente precisa entender e melhorar é como a gente se relaciona com a nossa mãe. Eu digo mãe porque é um exemplo clássico, né? De relações muitas vezes conturbadas, né? E que a gente tem durante muitos anos, né? Mas isso vale também para um casamento, né? No qual tem uma pessoa que de repente se encolhe perante a outra, quer dizer um monte de coisas, mas não diz por medo, medo de perder, né? O medo de ofender, o medo de se impor, do que ela vai pensar da gente. Muitas vezes a gente não diz alguma coisa para o outro porque tem medo, o que essa pessoa vai pensar de mim?
E na verdade a gente precisa dizer, né? Com carinho, com firmeza, mas dizer. Então eu chamo a atenção aqui nesse vídeo para quem são as pessoas que estão do seu lado e como você se relaciona com elas, né? Porque muitas das vezes a gente vai ter que tirar essas pessoas da nossa vida ou mudar muito a forma como a gente se relaciona com elas para que essa relação seja saudável. Porque muitas das vezes a gente não tem como tirar, por exemplo, um tio da nossa vida, uma tia, uma mãe da nossa vida. Então o que que a gente faz? A gente melhora essa relação com ela. E como que melhora? Dizendo algumas coisas, tendo algumas conversas difíceis, sabe? Deixando de fazer algumas coisas, deixando de ter expectativas em relação a essas pessoas, porque às vezes elas não vão sair da nossa vida. Às vezes precisa deixar de ir sim, por exemplo, às vezes você vai muito na casa da sua sogra ou na casa de um tio que você não quer ir, às vezes você precisa dar um tempo mesmo, deixar de ir lá, porque exercer, né, o seu livre-arbítrio de dizer não também para algumas coisas, sabe? Então, a ideia desse vídeo é para que você passe a prestar atenção quem são as pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte do seu convívio. Se você puder tirar elas ou diminuir a quantidade de vezes que você se encontra, ótimo. E se você não conseguir simplesmente tirar essas pessoas da sua vida, reparar como é a tua relação com ela, porque às vezes você com a sua mãe tem um tipo de relação, com o seu marido tem outro tipo de relação, e é assim mesmo, né? A gente se relaciona com as pessoas de forma diferente, porque tem sentimentos envolvidos e tudo mais. Então preste atenção e veja se você está com uma postura boa com essas pessoas, como você se sente e como você gostaria de se sentir, ou o que você gostaria de falar para elas. Eu sempre sugiro que a gente escreva, né? Muita gente prefere digitar. Eu, quando escrevo alguma coisa no papel mesmo, muita coisa sai da minha cabeça, os pensamentos saem da cabeça e vão para o papel, dá clareza, porque você lê aquele documento, aquele papel lá que você está escrevendo, e você passa a ter mais clareza do que você mesmo está sentindo e do que você mesmo quer fazer, ou a maneira como você quer se comportar. E tenha coragem de dizer para as pessoas como você se sente, o que você quer, o que você não quer. É sempre saudável, sabe? E é sempre sobre você, nunca é sobre o outro, nunca é sobre a sua mãe, sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Sempre é sobre você. Quanto mais você olhar para você, é melhor. E isso tudo que eu tenho feito, esses vídeos de básico bem feito, sobre água, exercício físico, ambiente, e hoje, pessoas e relacionamentos, sempre é sobre você mesmo, sabe? Quanto mais a gente olhar para a gente, melhor. Quanto mais nós sermos as nossas referências, melhor. Tá bom, gente? Então, assim, atenção aí nas pessoas que você se relaciona e como você se relaciona com essas pessoas. Atenção, porque a gente vai voltar nesse assunto depois, porque isso também influencia diretamente. Isso é básico, porque a gente vive numa sociedade, né? Somos seres relacionais e sempre tem gente perto da gente, sabe? Então preste atenção e não queira comparar uma relação, por exemplo, com o seu chefe, um gerente seu no trabalho, com uma relação com a sua mãe. São relações diferentes. Então a gente precisa saber que com pessoas diferentes a gente vai precisar se adaptar, tá? Mas sempre buscando a nossa essência, sempre a gente sendo quem a gente é e o que a gente quer ser nessa relação, tá bom? Boa noite.